O acesso à energia elétrica hoje é uma realidade para quase todos os brasileiros. Apenas 0,5% da população, cerca de 1 milhão de pessoas, ainda não tem luz em casa. A chamada inclusão elétrica é resultado do programa Luz para Todos, instituído há 10 anos pelo governo federal, que levou energia para mais de 3 milhões de famílias do campo e da cidade. Já nos países da África subsaariana, 70% da população não tem acesso à energia elétrica. Em Uganda, por exemplo, só 8% da população tem luz em casa. O acesso à energia elétrica é o tema de hoje de Celso Marcondes, nosso comentarista sobre África. Boa noite, Celso. Boa noite. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Celso, os programas sociais do Brasil são uma forte referência para os países africanos, né? Já faz alguns anos que os governos de vários países africanos têm mandado delegações aqui ao Brasil para conhecer nossos programas sociais, nossas políticas públicas de inclusão social. Por exemplo, programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, já existem em Angola e já existe no Senegal. O programa de aquisição de alimentos na África, que é aquele que o governo incentiva a produção de alimentos do pequeno agricultor, compra a produção e leva para a merenda escolar, para o próprio filho do agricultor poder se alimentar. Isso existe no Brasil, existe em 5 países africanos. Existe o programa Mais Alimentos, que é aquele em que é financiado tratores e máquinas agrícolas a preços especiais para pequenos agricultores, em outros 6 países africanos. Há um similar ao Minha Casa Minha Vida, pelo menos em Gana e na África do Sul, My House My Life, inspirado nos programas de construção populares no Brasil. Então, o Brasil passa a ser um celeiro de produção de políticas públicas e programas sociais que são usados como referência nesse momento de desenvolvimento que o continente africano está enfrentando. São desde o começo do século, são 14 anos já de crescimento a 5, 6% ao ano no conjunto do continente africano. E eles olham para o Brasil para combater a exclusão social também lá no continente africano, que é nosso vizinho. E sobre, no caso específico da energia elétrica, também o modelo aplicado aqui no Brasil está despertando o interesse também dos africanos? Pois é, esse talvez seja um dos melhores exemplos, né? Nós estamos aqui numa sala iluminada, televisão, acesso ao computador, uma cervejinha gelada na geladeira. Agora, você imagina um continente em que 70% da população não tem acesso regular à energia elétrica. É terrível. Vocês vivem numa situação de trevas, tendo que usar lampião, vela para poder ter um mínimo de contato pessoal durante a noite. Em vários países africanos, as pessoas vão para as ruas, para as avenidas, para as estradas, para pegar a iluminação que tem na rua para poder ler alguma coisa, ou para conversar, ou para ter qualquer relacionamento cultural, social. E a gente fica muito satisfeito em saber que pelo menos 5 países africanos estão adotando como modelo o Luz para Todos do Brasil, que, como foi apresentado na introdução, né, mais de 3 milhões de famílias ou 15 milhões de pessoas, num país de 180 milhões de habitantes, puderam ter acesso à energia elétrica pela primeira vez, através desse sistema, desse programa que foi adotado no Brasil, em que, a partir de uma pequena taxa a mais que as pessoas que têm acesso à energia pagam na sua conta, você pode levar a claridade, a luz, para 15 milhões de pessoas. No continente africano, são centenas de milhões de pessoas que não têm acesso à energia elétrica. Por isso, muitas empresas brasileiras estão indo para lá, construindo hidrelétricas, usinas, assim como de vários outros países. É um processo de desenvolvimento muito grande que o continente está enfrentando. E, ao mesmo tempo, é necessário levar o fio para a casa das pessoas. E aí o Luz para Todos é uma referência para países africanos. Isso é um motivo de orgulho para a gente, né? O Brasil podendo servir de exemplo para irmãos do outro lado do Oceano Atlântico poderem se desenvolver também. Sem dúvida, melhorar a vida das pessoas Claro. lá na África também, como melhorou aqui no país. Claro. Celso, muito obrigado mais uma vez por sua participação. Obrigado eu. Legal.